Paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O capítulo 3 e o versículo 11 de Apocalipse diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês essa mensagem em que, no seu contexto, o anjo do Senhor, envia uma carta, glória a Deus. O Senhor, na verdade, envia uma carta ao anjo, representado aqui, que é o anjo, é o pastor da igreja de Filadélfia. Ele envia a carta, qual foi revelada a João, enquanto ele estava na prisão, na ilha de Patmos. Ele recebe, a revelação. Observe que a graça de Deus, ela superabunda nas provações, A graça, o Senhor escolheu esse momento para trazer a revelação a ele das cartas enviadas às igrejas. E observe que, aleluia, quando ele fala sobre esse tema, que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele fala à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era considerada uma igreja fiel. Por que será? Porque mesmo na luta, na tribulação, ela guardava a palavra de Deus e Deus mantinha uma porta aberta. E essa palavra se refere à igreja do Senhor. Agora você, como igreja, como se encontra diante do Senhor? É muito sério o que está acontecendo em volta no mundo. São fatos terríveis que revelam a volta de Jesus. E muitos estão apercebidos, mas muitos estão desapercebidos. Muitos, aleluia, glória a Deus, só vão à igreja, à congregação, de forma religiosa. Vão para o culto, chegam lá, prestam culto e vão embora. Vive uma vida morna, não evangeliza, não dá um bom testemunho, glória a Deus. E muitos até vão e dão um bom testemunho, mas não pregam a palavra, se conformam com uma vida vazia, aleluia. Uma vida vazia que eu falo só aquilo, Ele vai para a igreja, volta, mas não fala de Jesus. Parece até que não tem sal, que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus na vida. E a você, como é que você está vivendo? Será que você está conformado com esse mundo? Será por você viver, aleluia, uma vida, glória a Deus, constante no trabalho, no estudo, tem esquecido da sua vida espiritual? Porque o Senhor nos alerta, sobre os sinais da sua vinda. E esse versículo ele é bem taxativo. Glória a Deus.
que nós sabemos que o mundo está em febre, está convulsionando, na verdade. O mundo está sendo preparado para, aleluia, a vinda de Jesus. Os fatos que estão acontecendo no mundo são tremendos. E as pessoas deixaram de observar os sinais da vinda de Jesus com a palavra e estão seguindo as coisas que estão acontecendo no mundo e se dedicando a isso. Também é certo, né? Mas também meditar na palavra e ver os sinais biblicamente. Porque está havendo guerras e rumores de guerras. Está havendo uma cogitação para possivelmente uma terceira guerra mundial. E eu acredito que não está longe diante de tantos homens, aleluia, combatendo contra a igreja, lutando contra a marcha da igreja, o socialismo, o comunismo, os inimigos, os tiranos, esses escravos de Satanás, que se fingem falar em Deus, mas são inimigos implacáveis da igreja, odeiam o evangelho, odeiam os valores. Esses inimigos não pensam em outra coisa a não ser ganhar dinheiro e destruir vidas. Ganhar dinheiro e destruir famílias, valores. Pessoas que fazem leis para aprovar o aborto, aprovar a mudança de sexo, indo de contra, aleluia, a palavra de Deus. Quando ele diz que fez macho e fêmea, quando ele diz não matarás, praticando toda sorte de impiedade, sem se precaver, sem se arrepender. São sinais da vinda de Jesus. Virou febre o errado e o que é certo, aleluia, virou certo, né? O que é errado e o que é certo virou errado. Os valores são invertidos constantemente. A mídia apodrecida não fala nada coerente, nada ajuizado, comprada pelo império das trevas. Não vou falar só pelo império econômico, que isso é fato. Vou falar das trevas para ver se há alguém aí que quando escuta esse vídeo se arrependa das suas práticas. E eu pergunto para você, igreja, como é que está a sua condição? A igreja, neste momento, ela precisa marchar para a evangelização. A igreja tem sido afligida, provada como sempre foi, porque o Senhor prova o seu povo, como está em Pedro, né? No livro de Pedro, o apóstolo Pedro, na epístola, para a gente não extrair as provas. É necessário Deus julgar a igreja, é necessário o processo de julgamento da igreja, para que a igreja do Senhor não seja condenada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando uma placa denominacional que alguém se apega pensando que vai subir com a placa, porque não existe isso lá. Isso vai ter que desaparecer do coração dos cristãos, mesmo que congrega em alguma denominação. Então eu pergunto a você, qual é o seu ânimo, como você está esperando Jesus? Será que de mal com o irmão, com raiva do pastor? Indiferente uns com os outros, dizendo que perdoou com o coração cheio de mágoa? Que ânimo você está? Ou é daquele tipo que acha que o evangelho é mágica? Que o evangelho simplesmente é você botar uma bela roupa e ir para a congregação, depois voltar e aí ficar no dominó, ficar, aleluia, na roda dos escarnecedores, ou ficar pegando e falando de futebol o tempo todo, sem se converter. Porque a gente está aqui é para pregar evangelho. O cristão não está aqui para, quando dá 6 horas,
Eu vou para o culto mais tarde ou vou para o culto tal dia, porque eu não posso perder o capítulo da novela. Novelas que ensinam como abortar, como prostituir, como trair, as tramas de matança, né, de criminalidade. As que dão mais audiência são as que mostram a violência nas suas tramas. E muita gente presa a isso, achando que o Senhor quer isso, que o Senhor, aleluia, não está vendo. Então eu pergunto, como é que está você como igreja? Qual a sua condição como igreja? É fofoqueira ou é cristão? Porque o cristão ou é fofoqueiro. Porque cristão fofoqueiro não combina. Porque se ele é cristão e fofoqueiro, ele não é cristão. Ele está fora da salvação. Está correndo um risco sério de ser jogado fora. Porque lá no céu não entra nada que contamine. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele já voltou para muita gente, você sabia? Jesus já voltou para muita gente, sabe para quem? Para quem morreu. Jesus já voltou. Então ele não voltou ainda para nós. Ele não veio arrebatar a igreja ainda, como está lá em 1 Coríntios 15, que fala sobre arrebatamento. Mateus 24 fala sobre a vinda de Jesus. E esse versículo aqui, o Senhor falando com a igreja de Filadélfia. E eu digo para você, como igreja, como você está. Você que defende uma placa denominacional, mata e morre por ela, mas por Jesus não. Mata e morre por ela, mas por Jesus não tem isso. Adoeceu pegando o viso da placa denominacional. A igreja do Senhor é uma só. Na igreja do Senhor não tem mácula. A igreja do Senhor não tem ruga. Ela é imaculada. Então a igreja, ela precisa tomar uma postura. Ela precisa estar unida. Porque uma parte do membro da igreja é a orelha, como eu já expliquei, uma parte é nariz, uma parte é o olho, uma parte é a cabeça, uma parte é um dedo, uma parte é uma unha, uma parte é um pé. Aleluia! Membros do corpo. O corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, que é a noiva, são membros de cada denominação que está espalhado, está dividido. E ainda acontece as divisões dentro da própria denominação, como a gente já sabe. Pessoas que pregam que Jesus salva, e ele está salvo. Prega que Jesus salva, que Jesus liberta, mas está dividindo, porque está pensando em valores. Está pensando só nisso, ó. Você está pensando que Jesus vai vir porque você está formando império, com sua conta gorda. Pessoas cristãs com a conta gigante, não faz nada no social, só engordando a conta. Você chega na conta de uma pessoa dessa, tem 700 mil, tem 100 milhão. Para quê? O Senhor está lhe vendo. A gente está aqui para dividir. Eu falo valores. Os que estão equilibrados financeiramente ajudem os mais fracos. Você está pensando que o evangelho é o quê? Você está pensando que o evangelho é esse evangelho que você está vivendo? Hein? Ou achou que o evangelho é a cozinha da sua casa? Que é a maneira que você pensa, dividindo e subtraindo, ou tendo e fechando a mão. E dizendo, o Senhor me abençoou. Se arrependa. Glória a Deus. Então a igreja precisa estar na posição para ser arrebatada. Olha a posição que Elias estava para o Senhor tomá-lo no carro de fogo. Olha a posição e a condição de Moisés. Olha a condição dos apóstolos.
Então você amontoando tesouro para levar para o céu, você precisa dividir, você precisa, aleluia, dividir com os necessitados, se você quiser um tesouro no céu. Porque essa pregação não é só para descrente não, viu? É para cristão que tem a mão de figa, a mão fechada, entendeu? Ladrões na casa do Senhor, ladrões no corpo, que crê em Deus, mas dá oferta de viúva, podendo dar mais para abençoar, e ladrões que pregam contra a ajuda na obra, entendeu? Pode usar dinheiro, pagar jogadores, glória a Deus, que ganham um absurdo, ninguém fala nada, para chutar uma bola. As pessoas ganham um absurdo em valores e o pastor ele não pode receber um dízimo, ele não pode aleluia, receber uma doação, uma oferta do valor que alguém queira dar, porque alguém está fingindo não se preocupar com o evangelho. Você é hipócrita. Todos vocês que falam contra o dízimo são hipócritas, mentirosos, ladrões. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela não muda. Então se arrependa do seu pensamento maligno de mexer naquilo que você não plantou, naquilo que você não criou. Amém? Cada um fique na vocação que foi chamado, fique diante do Senhor. Desperta a igreja. E para poder finalizar, que já ficou muito extenso, eu pergunto como você se encontra no corpo, sem perdoar, olhando para alguém que pecou, aleluia, julgando, fazendo separação, sendo hipócrita, agindo como ímpio, dupla identidade, uma coisa é na congregação e outra é no trabalho, outra é na escola e outra é na rua, morno, frio, porque os mornos o Senhor vai vomitar. Então eu pergunto, como é que você está esperando Jesus de uma maneira, glória a Deus, voando, não fica ligado com as coisas de Deus, se liga com as coisas do mundo, jogando, apostando na loteria, apostando em jogos de azar, no bicho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acorda, igreja, veste-te, glória a Deus, se vista, permita que o Senhor te vista, amém? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. O Senhor Jesus está voltando, arrependei-vos e crede no Evangelho, amém? Que Deus aplique a sua palavra no coração de cada um, que cada um passe a ser igreja, e não uma placa. Igreja lavada e remida no sangue de Jesus, para que tenha direito, aleluia, a essa cidade maravilhosa. Amém? Que como eu disse, vou repetir, Jesus já voltou para muitos, os que dormem, os que morreram. E para você que está esperando Ele vivo, arrependa-te. Ande pelo caminho do Senhor, para que não sejas lançado fora. Amém? Que Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.